Olá, meu caro Stuart. Olá, meu caro LF. Olá, meu caro você. Está começando mais um Indie Game Show. Esse Indie Game Show vai ser um pouquinho diferente, porque... porque a gente quis fazer uma coisa diferente dessa vez. A gente quis assim com toda a vontade. Por que não, realmente? Por que não? Afinal de contas, a gente fez o vídeo do Big Festival em que a gente comentava os jogos que a gente viu, só que a gente ficou meio... A gente estava experimentando os jogos ali na hora e tava meio... Não dava pra apresentar muita coisa, né? Foi meio muito rápido cada jogo, 3 minutos. A gente quer falar agora de alguns jogos que a gente jogou e gostou bastante. A gente vai falar de 3 jogos especificamente, que serão Binding of Isaac, Broforce e um jogo brasileiro que eu gostei pra caramba, que é o Carcará. Então você acompanha a gente vai falar um bocado de cada jogo, falar um pouquinho do que interessou bastante a gente, do que a gente mais gostou, como se fosse uma resenha, mas sem ser uma resenha. Vocês vão entender, vai ser bem legal. A gente vai começar com Binding of Isaac, e quem vai estar jogando... Adivinha? Quem será? Landa, nerd! Isso é muito ruim, cara. Quem vai nos acompanhar nessa jornada... Quem? Será o nosso amigo Stuart. Ele tá aqui com o teclado, ele vai botar a culpa no meu teclado, mas vocês vão ver. Esse teclado é muito bugado, cara, não vale. Ele é ruim assim mesmo. Exato. Vamos lá, Breno, começa. Bom. Porra, na minha file, tá falando sério? Sério. Ué. Ainda bem que eu não salvou, acho que vou mesmo. Tu mesmo. Pra quem não conhece, sou o nosso amiguinho Isaac. Que dá nome ao jogo, né? Eu achava que se chamava Fernando, foi bom o Breno ter me falado que se chama Isaac. É porque tu pode jogar com outros personagens. Pois é. Ali no início da tela, né, dá pra ver que você pode jogar com outros personagens, isso é muito legal. Uma coisa que... Eita, cuidado aí, Breno. Ai, caraca. Mata o Resident Evil. Uma coisa que eu gosto de Binding of Isaac é a história. Mas justamente porque ela não é nem conceitual e nem muito bem estruturada e tudo mais. Ela é até bastante interpretativa, mas ela não é rasa. Por exemplo, um jogo que tava na PS Plus esse mês, ainda tá, né? E eu baixei, gostei pra caramba, foi Anti-Wind, que é um jogo bastante conceitual, que a história é basicamente um pássaro e um peixe que se amam e... não sei o que, se juntam. É um jogo legal, mas é uma história rasa, conceitual, pra justificar o gameplay. Binding of Isaac não. Ainda que ele seja um jogo que foca bastante no gameplay, ele tem uma história bastante interessante. Inclusive, um canal que a gente gosta bastante, eu e o Stuart, a gente se amarra, é o The Game Theorists, e a gente gosta muito de alguns vídeos específicos, como por exemplo, da série Zelda, e o de Binding of Isaac, em que ele conta a versão dele da história, né, a interpretação dele da história, e pegando elementos do jogo e destrinchando. Isso é muito legal e vale a pena ser citado. Vocês conseguem ver que o Breno até que joga muito bem, né? Pra quem vai botar a culpa no teclado daqui a pouco, ele até que joga muito bem. Ali a bomba, Breno, pega? Pô, burrão, não pegou. Pegar a bomba. Deu molinho. E esse jogo é extremamente... Volta aqui pra pegar um coraçãozinho, isso. Rage Quit Inducing. Por quê? De vez em quando tem umas fases que são muito escrotas. Pois é, mas isso é uma das coisas que podem acontecer quando você joga um jogo com influências roguelike. E aí é uma das paradas que eu também mais gosto em Binding of Isaac. Porque ele é um jogo que pega elementos de muitos outros estilos, como por exemplo, o Binding of Isaac... Para você que não jogou, não sabe, ou você que já jogou, conhece, ele gera as fases de forma aleatória. E essa produção aleatória de fases vem de um estilo bastante famoso nos indie games, que são os roguelikes. Roguelike, que é um gênero baseado no jogo Rogue, que foi o primeiro, né, daquele estilo a existir, em que basicamente as fases são geradas de forma aleatória. Um jogo que é assim... que a galera gosta muito é Faster Than Light, que também tem a geração de fases aleatórias, mas os roguelikes eles têm características muito distintas. Houve
muita discussão, né, etc. A respeito do que configura um jogo roguelike. E o legal do Binding of Isaac é isso, ele tem elementos roguelike, mas ele não tem, por exemplo, um outro elemento que é batalha de turnos. Um roguelike geralmente tem batalha de turnos. O roguelike tem, na verdade, batalha de turnos. O Binding of Isaac não. O combate do Binding of Isaac, como vocês conseguem ver, É extremamente dinâmico. ele é dinâmico, ele é quase um bullet hell, mas ele não é um bullet hell ao mesmo tempo. E também tem os itens que vão te dar Power-ups. características diferentes, power-ups, exato. Tem também debuffs, Isso. power down. E tudo isso se passando, quer dizer, na cabeça de uma criança, quer dizer, dentro da sua caixinha de brinquedo e tudo mais. Caixinha de papelão, né, onde ele brinca. Isso me lembra até, tinha um desenho, caraca, lembrei. Qual? Pink Dinky-Doo, maluco. Pink Dinky-Doo juntava a Lembra o garota nome. e o irmão dela numa caixa de papelão e eles criavam um mundo dentro daquilo. E agora que eu lembrei disso, eu fiquei com medo, porque Pink Dinky-Doo era um desenho fofinho e agora tá meio creepy. Acho que boa, né? Acontece, cara. Isso não é necessariamente um problema. Cara, eu tô afim de ouvir uma música. Não, sério, é uma do Detonator. Porque depois que a gente fez aquele vídeo, eu fiquei com maior vontade de ficar ouvindo as músicas do Detonator. Pode ser. Tem uma muito foda, cara. Eu vou botar se você não se incomoda. Não, Posso cantar? pode. Ele é o filhinho do Deus Metal e a filha do Dia. Pode. Ele ganhou uma marreta, um martelo igual ao do Chapolin. Detonator, Deus do trovão. Eu tô batendo cabeça, vocês não estão vendo, mas eu tô. Então, galera, a gente vai falar agora desse jogo, se chama Carcará, Asas da Justiça. Ele é brasileiro, ele é um jogo educativo, isso explica um bocado de coisa que eu vou comentar depois. Ele também é de um gênero chamado Graphic Novel. Ele E é uma ótima aplicação, uma aplicação educativa para isso. Assim, porque um jogo, você pode, quer dizer, ele pode pegar o player de diversas formas, né? Pelo gameplay, pela história, etc. Mas, partindo do pressuposto que ele é um jogo educativo, ele não pode ser exclusivamente gameplay. Ele tem que ter conteúdo. O legal do Carcará é que ele tem uma história completa, toda bem delimitada, bem explicadinha, não é uma história ruim. Eu, por exemplo, eu tenho 18 anos, joguei esse jogo e gostei bastante da história dele. Eu reconheço que ele tem alguns vícios que jogos infantis costumam ter. Não necessariamente jogos, mas jogos, filmes, etc. Que são, por exemplo, você ter uma história excessivamente amarradinha, tudo certinho, bonzinho, malzinho. Eu não gosto muito disso, mas eu entendo a importância disso para jogos e produtos para crianças em geral, né? Às vezes na verdade até adulto, né? Tu vê o filme do Batman, por exemplo, tudo muito amarrado, sabe? Mas tá bom. Ele parece um pouco assim, não sei se vocês conhecem, mas fica a dica se não conhecerem, Katawa Shoujo, é uma graphic novel japonesa, produzida pela equipe que foi montada no 4chan, um fórum japonês. E o tema é um pouco diferente, eles abordam outros temas, mas o nosso é meio que adaptado pra cá mesmo. Até o traço lembra um pouco. Como assim? Porque lá eles fizeram aquela parada de japonês mesmo. Não, pô, lá o Katawa Shoujo tem uma abordagem completamente diferente do Carcará. Aliás, a trilha sonora desse jogo é muito boa, cara. Ela é ligeiramente repetitiva em alguns momentos, mas ela é muito bem feita, assim, eu dou um destaque absurdo pra ela. Um dos vícios de graphic novel. Isso, agora a gente tá aqui no... O que acontece? Nesse jogo você controla um advogado e você tem que ir resolvendo os casos, assim, as audiências, né? Você tem que estar nas audiências e resolver o caso pro seu cliente e tudo mais. Uma parada que eu não gosto, em mídias em geral, até em filmes, etc., é o tratamento que se dá para um advogado idealizado, isso. Aquele advogado que quer lutar em defesa dos frascos e comprimidos. Isso lembra um pouco Demolidor, né? Demolidor. Tem essa pegada. Eu não curto muito.
Mas eu entendo, até porque também tem o caso de ser um jogo educativo. Um jogo educativo, ele tem que ser acessível para as crianças, né? Você não pode fazer um jogo com a Muito densidade de um complexo. advogado e blá blá blá. É isso que eu tava pensando, o que você acha? Ele apresenta de uma maneira maneira? Dá pra O quê? uma criança entender? Cara, sim. Sim, ele é bem instintivo para crianças. Por exemplo, ele tem uma quantidade de personagens relativamente pequena, assim. Acho que deve ter o quê? Uns 15... Não, acho que nem chega a 15. Acho que deve ter uns 10 personagens no máximo. Entendi. E eles se repetem. Então, por exemplo, tem um personagem aqui que ele aparece no meio. Aí depois ele é um advogado. E depois ele aparece de novo. Pra te tirar uma dúvida. Entendi. Pra tirar uma dúvida com você, na verdade. Aí depois tem outro que... Esse daí que vocês viram, né? Ele aparece depois também. Uma coisa que eu gostei bastante desse jogo são as referências aos nomes dos pássaros. Porque o seu advogado é o Carcará, o outro é o Pavão. Um que você enfrenta lá na frente é o Graúna. Caraca, que maneiro. Muito maneiro. Que é onde você tem um embate. Mais coisa. Aí o que acontece? Depois que você mostrou que tinha alguma coisa errada naqueles depoimentos, você tem que fazer um embate com o advogado em que você tem tempo. A Ariadne, no caso, é a vigia de segurança que teria motivos para fazer o roubo e tudo mais. E agora você que tem que provar o seu ponto. E tudo é muito rápido. Repara pela música que é agitada e tal. E o legal é que eles fazem o debate ficar dinâmico e agitado. Então o jogo não fica o tempo todo parado, porque por ser uma graphic novel, né? Ele necessariamente parado, assim, se você for comparar com o ritmo. Que a maioria Mas nessas partes fica bem tenso, fica maneiro. maneiro. Mas nessa parte fica agitado, é isso que é interessante. No final você faz alguns debates assim, espetaculares, enormes. E vale muito a pena perceber por causa disso. Isso é engraçado, você treina a pessoa a entender, tipo, pegar a história. Sim. Caraca! Tô falando, sinistro. A música, moleque. Foi engraçado que a gente ficou tão no jogo que nem... Vamos jogar Broforce agora. Tem um pouquinho de porradaria, né? Não custa. Sempre bom. O legal do Broforce é que ele é um exemplo dessa nova leva de jogos indie que está chegando. Está chegando não, né? Que já existe, tá aí se estabelecido. Muito saudosista, com várias referências de muita coisa. Nesse caso, filmes de ação, os famosos brucutus. Pô, os brucutus são sempre os melhores. Stallone. E é até curioso que, Stabro. assim como você vê, por exemplo, Os Mercenários. Os Mercenários era um filme que já deveria ter acontecido, sei lá, há 20 anos atrás. E ele foi acontecer agora. Da mesma forma, era até curioso não existir um jogo desse estilo. E os jogos agora. De ação, tipo Rambo, essas coisas, pô, são horríveis, sim. Sabe? Duro de Matar e PlayStation 1 era uma bosta, coisas assim. É muito curioso e que ele tenha aparecido. Quer dizer, ele não é novo, né? Mas, porra, não tem 5 anos esse jogo. É bem mais novo do que os filmes. Exato, ele até teve, né, o Expendables, que veio depois, que era exclusivamente do filme e tudo mais. O legal também é que ele é um couch game, que é algo que alguns indianos vêm apostando por aí, como por exemplo o Porcupine Pine, que é um jogo brasileiro. E dá pra você jogar com o teu amigo aqui do lado. Justamente por isso, estávamos com problema pra ficar falando e jogando ao mesmo tempo. Porque é muito mais legal ficar jogando do que ficar falando, né? Vamos falar a verdade. Ainda mais Expendables. Não dá. Não é Expendables que a gente tá jogando, a gente tá jogando Broforce. Então, o Broforce é muito tiro, porrada e bomba, muita coisa ao mesmo tempo, tem que estar prestando Exato. atenção. E os comandos, você vê que eles são bem, como que eu posso dizer? Diversificados. Smooth. Não é nem diversificados, são smooth. Sim. Eles são
fáceis assim, ele não escorrega tanto. Como por exemplo, o Super Meat Boy é um jogo que eu sinto que escorrega demais. Sim. Esse não escorrega tanto. E mesmo a zona de tiroteio toda hora, um monte de explosão, você consegue se localizar. Às vezes você se perde, óbvio. De vez em quando acontece muita explosão, Aí você se perde. muito sangue, tu não sabe se é o seu ou deles. Algumas coisas que eu não gosto é o fato de, por exemplo, nem todos os personagens serem muito balanceados. Por exemplo, o Indiana Jones, porra, o Indiana Jones é horrível, cara. Porque ele só tem um tiro, quer dizer, o tiro dele é o especial, então se você tiver sem especial, você não troca de personagem. Você não consegue abrir a grade com um chicote, isso é uma falha grave, né? Sim. O Neo, por exemplo, é um dos melhores personagens de Melee. De Melee ele é um dos melhores, tem isso também. E é engraçado porque ele fica dando porrada até o cara quebrar. Pois é. Isso é muito maneiro, cara. O Neo é o que eu mais gosto de jogar assim, sempre que ele aparece no... Ah, caraca, é o Neo, finalmente. O Bro. Porra, The Bro, né? Fora The Bros in One. The Bros in One. Podia ser, né, The Bros in One. Acho que eu vou botar aqui embaixo, The Bros in One. E... o pixel art muito bonito. Pois é, o pixel art muito agradável desse jogo, ele é bastante curioso, né? Porque ele é bem menos detalhado do que pixel arts em geral costumam ser. Alguns são bem exemplo, ricos. Fez nem tanto, eu não coloco um pixel art tão rico. Mas ele é lindo e, tipo, é um pouco mais... mais... Mega Man é um pixel art rico. Sim. Fez ele tem um estilo próprio, mas Mega Man é um pixel art rico, nesse sentido. Mas ele consegue ser tão simples e funcionar bem, sabe? Justamente porque você sente que ele é construído em bloquinhos. Mais ou menos que nem Minecraft. Só que Minecraft é escroto porque é 3D. Então fica um bloquinho em 3D, fica meio zoado. É legal, mas fica meio zoado. O Broforce não, ele já é mais... 2D mesmo. Ele não é mais 2D, né? É 2D. Bonitão. Outra coisa também que eu gosto bastante é o fator replay dele. Porque pra você ir desbloqueando os personagens. Quando você vai desbloqueando os personagens, né? Você sente que aquele jogo tá com muito mais valor, né? Ele cria um laço muito maior contigo. Isso, tanto aquele por causa valor... da referência, quanto pelo achievement de ter conseguido liberar um personagem. É aquele negócio do valor por tempo de uso, né? Valor crescente por tempo de uso. Que você vai jogando e você vai acumulando tanta coisa que você não quer largar aquilo. E você pode, por exemplo, criar mapas. Porra, você vai criar um mapa depois de ter liberado todos os personagens, tu vai largar o jogo? Não vai. Ele vai ficar ali pra sempre. Se não vai ficar no seu PC, com certeza no seu coração ele vai ficar pelo tempo que tu perdeu ali. E isso que eu acho muito legal nesse Broforce. Aliás, eu vou... Quer saber? Vamos parar de gravar que eu tô... Vamos continuar jogando. Vai jogando. Cuidado.